Você sabia que a Grande Mancha Vermelha é uma tempestade colossal que existe há mais de 350 anos? Ela não é apenas um simples redemoinho de nuvens na superfície. Na verdade, ela se estende por mais de 300 quilômetros nas profundezas da atmosfera de Júpiter. Em 2011, a missão Juno da NASA abriu as portas para descobertas sem precedentes sobre o gigantesco planeta Júpiter. Seu campo magnético, quase 20 mil vezes mais poderoso que o da Terra, revelou uma estrutura interna surpreendente, sugerindo a possível existência de um núcleo difuso escondido nas profundezas do planeta. Nos polos de Júpiter surgem gigantescas supertempestades poligonais que permanecem surpreendentemente estáveis ao longo do tempo. O mais impressionante é que a Juno registrou uma descoberta absolutamente chocante. Jatos atmosféricos profundos, que se estendem por milhares de quilômetros, fluem como oceanos infinitos de hidrogênio e provavelmente são a fonte do campo magnético do planeta. Agora vamos mergulhar nos mistérios e nos fenômenos extremos que a Juno ajudou a revelar pela primeira vez. A camada externa de Júpiter é formada por faixas entrelaçadas de nuvens claras e escuras. O que chamamos de nuvens aqui na Terra é apenas uma sombra pálida comparada às camadas atmosféricas desse gigante gasoso. Sua atmosfera é composta por aproximadamente 90% de hidrogênio e 10% de hélio, uma composição semelhante à de uma estrela que simplesmente não possui massa suficiente para se acender. Mas não se deixe enganar por essa aparente simplicidade. Já a algumas dezenas de quilômetros abaixo, tudo muda completamente. As três principais camadas de nuvens de Júpiter, amônia, sulfeto de hidrogênio de amônio e água, estão dispostas como atos de uma peça teatral, e cada uma desempenha seu próprio papel na dança das tempestades. A camada branca e brilhante de amônia cria as regiões claras e cremosas. Mais abaixo está a camada amarelo-amarronzada de sulfeto de hidrogênio de amônio. Na Terra, as nuvens estão concentradas na troposfera, apenas alguns quilômetros acima da superfície, e é ali que todo o clima acontece. Júpiter é completamente diferente. Não existe uma fronteira clara entre a atmosfera e o interior do planeta. Não há base das nuvens, apenas um oceano infinito de gás que se estende por milhares de quilômetros abaixo. A Juno revelou um segredo que ninguém esperava. As tempestades em Júpiter atingem profundidades de 300 a 500 quilômetros. Isso é 20 a 30 vezes mais profundo do que toda a troposfera terrestre. A atmosfera do planeta não gira apenas na superfície, ela mergulha para baixo, alimentada não pela luz solar, mas por energia e caos vindos de dentro. A velocidade dos ventos aqui pode ultrapassar 620 km por hora, quase o dobro das tempestades mais poderosas já registradas na Terra. Devido ao enorme tamanho de Júpiter e à sua rotação veloz, as correntes de ar se esticam e se estabilizam em jatos que se estendem por dezenas de milhares de quilômetros. Na Terra, essas correntes são estreitas e instáveis. Em Júpiter, elas se transformam em faixas gigantescas que envolvem o planeta inteiro, dividindo a atmosfera em espirais de cores contrastantes. Existem tempestades mais largas do que a própria Terra, como a Grande Mancha Vermelha, com mais de 16 mil quilômetros de diâmetro, mantendo esses sistemas atmosféricos duradouros em seu lugar. Os dados da Juno forçaram os cientistas a rever suas concepções sobre a profundidade dessas tempestades. De 300 a 500 quilômetros é o suficiente para alcançar camadas saturadas de calor e energia cinética. A energia de Júpiter não vem da superfície, ela irradia de dentro. O planeta libera mais calor do que recebe do Sol, resultado de uma compressão gravitacional que dura bilhões de anos. Nessas profundezas, a pressão se torna inimaginável. O hidrogênio, o elemento mais leve do universo, passa por estados incomuns e, ainda mais fundo, se transforma em hidrogênio metálico. Isso significa que a atmosfera de Júpiter não é apenas um lugar onde o clima acontece. É um ambiente onde processos físicos extremos ocorrem, criando matéria em estados que mal conseguimos imaginar. Cada tempestade aqui não é simplesmente vento, mas parte de um gigantesco mecanismo de energia, que se estende das camadas superiores de nuvens até o hidrogênio metálico lá embaixo. A sonda Juno revelou mais um segredo que nenhuma nave espacial havia visto com tanta clareza antes: os polos de Júpiter. Se as tempestades próximas ao Equador são prova da força primitiva da natureza, os vórtices polares são evidência de um fenômeno ainda mais misterioso. O caos pode se auto-organizar em ordem. Quando Juno sobrevoou os polos pela primeira vez,
ela viu algo que ninguém antes ousara imaginar. Estruturas atmosféricas que não obedecem a nenhuma lei terrestre. Tempestades gigantescas permaneciam imóveis em formações estáveis, que se mantinham por anos. No Polo Norte, a sonda registrou uma espécie de flor formada por 8 tempestades, cada uma com largura entre 4.000 e 7.000 quilômetros, girando ao redor de um ciclone central. Na Terra, quando duas tempestades se encontram, elas se fundem ou se destroem mutuamente. Mas em Júpiter, tempestades do tamanho de continentes ficam lado a lado sem jamais se fundir. No Polo Sul, a situação é ainda mais estranha. Em vez de 8 tempestades, são 6. Também dispostas em círculo ao redor do centro, igualmente impressionantes em sua estabilidade. Entre os polos não há simetria, mas os une uma característica comum, uma estabilidade extraordinária. Em mais de 5 anos de observações, Juno praticamente não registrou mudanças em suas posições. Elas não desapareceram, não foram absorvidas e não se destruíram. Elas contradizem completamente todos os modelos atmosféricos que a humanidade jamais conheceu. Júpiter completa uma rotação em apenas 9 horas e 55 minutos, mais rápido do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Essa força não apenas determina a direção dos ventos, como também cria barreiras invisíveis, que impedem as tempestades de se dispersar ou se afastar. Podemos imaginar cada tempestade como uma gigantesca coluna de gás, mergulhando centenas de quilômetros nas profundezas da atmosfera e mantida verticalmente pela força de Coriolis, como colunas de pedra num templo antigo, posicionadas não pelas mãos humanas, mas pelas leis da física cósmica. Juno descobriu que os vórtices polares se estendem muito além das camadas de nuvens, e é justamente essa profundidade a chave para sua estabilidade. Cada tempestade é um sistema tridimensional, uma massiva coluna de gás com raízes, mergulhadas em camadas da atmosfera onde temperatura e pressão mudam constantemente. Juno também registrou uma diferença significativa de temperatura entre os núcleos e as bordas das tempestades polares. Esses gradientes criam fronteiras termodinâmicas, que ajudam a preservar sua forma, porque, num mundo repleto de caos, existem lugares onde o próprio caos se organiza em geometria perfeita, em condições extremas, com energia colossal e escalas imensas. As forças rotacionais reorganizam o sistema naturalmente. Elas não o destroem, mas o ordenam. Não o fragmentam, mas formam estrutura. Na Terra, não estamos acostumados a isso. Nossas tempestades se dissipam em poucos dias, pois a superfície sólida interfere nos fluxos de ar. A Terra é um planeta de ciclos curtos. Júpiter é um mundo de resistência atmosférica. A diferença entre a estrutura octogonal no norte e a quase hexagonal no sul prova que Júpiter não é um sistema simétrico. Quando Juno se aproximou mais, ficou claro que os vórtices polares não são apenas fenômenos meteorológicos. São janelas para a forma como o planeta distribui energia, como suas correntes de ar interagem com as camadas mais profundas, e como a estabilidade se mantém em meio ao caos. Mas os vórtices polares são apenas a superfície de um mistério muito maior. Um mistério criado por forças invisíveis que atravessam o próprio coração do planeta e se estendem até o cosmos. Porque Júpiter não é apenas gás, é magnetismo, é força. É um coração pulsante, alimentado por uma energia inacreditável. E para compreender isso, é preciso mergulhar fundo, até onde rios invisíveis de energia circulam ao redor de um núcleo diferente de qualquer coisa no Sistema Solar. Quando a sonda Juno se aproximou de Júpiter para medir seu campo magnético com magnetômetros de altíssima precisão, ela revelou algo completamente inesperado. Um campo de força muito mais irregular do que os cientistas acreditavam por décadas. Os dados da missão mostraram que o campo magnético de Júpiter é aproximadamente 20.000 vezes mais poderoso do que o da Terra, mas ao mesmo tempo, ele possui manchas, zonas anormalmente fracas e faixas de magnetismo deslocadas em relação ao eixo de rotação do planeta. A força do campo magnético de Júpiter é gerada pelo hidrogênio metálico, um estado exótico da matéria que existe apenas sob pressões milhões de vezes maiores do que a atmosfera terrestre. Nessas profundezas extremas, o hidrogênio deixa de ser gás e se transforma em um poderoso condutor de eletricidade. O movimento caótico dessa camada é o que gera o campo magnético.
Mas a Juno revelou que essa camada não se comporta como os modelos previam. Ela se torce, se contorce e forma vórtices invisíveis de força que esticam, deformam e distorcem o campo magnético. Isso levou a uma hipótese ousada. Talvez o núcleo de Júpiter tenha sido destruído. Simulações computacionais indicam que há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda estava em caos, Júpiter pode ter colidido com um protoplaneta de tamanho quase equivalente ao da Terra. O impacto não destruiu o planeta, mas fragmentou seu núcleo sólido, misturando a matéria primordial com as camadas superiores. A Juno também descobriu que o campo magnético de Júpiter não é estático. Ele muda com o tempo, respondendo ao movimento da matéria em suas profundezas. Tudo isso forma um sistema gigantesco que nem os supercomputadores mais avançados conseguem modelar completamente. Os dados revelaram que o campo magnético até mesmo reflete o movimento de energia dentro do planeta. Zonas mais fracas, como a Grande Mancha Azul, indicam regiões de maior turbulência no hidrogênio metálico, enquanto as mais intensas apontam para áreas de maior densidade de matéria. Pense nos raios da Terra. Eles surgem apenas em camadas de nuvens com água líquida ou gelo, a poucos quilômetros da superfície. Mas Júpiter joga por outras regras. A Juno descobriu que os raios lá não são apenas muito mais poderosos do que os terrestres. Eles também se formam muito mais fundo do que as teorias supunham, nas nuvens de água abaixo das camadas de amônia. Isso significa que a água líquida existe em profundidades muito maiores, criando zonas de carga elétrica extrema, capazes de gerar descargas gigantescas que rasgam dezenas de quilômetros de atmosfera de hidrogênio. Observações da NASA mostraram que alguns desses flashes são tão intensos que podem ser vistos da órbita na escuridão do planeta, como cicatrizes brilhantes cortando a noite cósmica. Mas os raios são apenas o começo da história. Ainda mais impressionante é o fenômeno dos chamados mushballs, estranhas formações semelhantes a pedras, compostas por uma mistura de água e amônia. Quando a Juno observou uma região próxima ao Equador, onde a amônia misteriosamente desaparecia das camadas superiores da atmosfera, a NASA fez a pergunta inevitável: para onde vai a amônia? A resposta veio de um novo modelo aerodinâmico. No interior de tempestades profundas, a água e a amônia se misturam e cristalizam, formando estruturas densas com massa considerável. Essas formações caem por centenas de quilômetros antes de derreter, arrastando a amônia para baixo. Como resultado, as camadas superiores de nuvens ficam empobrecidas em amônia, um fenômeno que intrigou os cientistas por décadas. Esse tipo de bola de pedra jamais foi observado em nenhum outro planeta. Elas representam um tipo completamente novo de fenômeno climático, um processo físico que simplesmente não existe na Terra, onde a matéria se torna uma ponte entre as camadas da atmosfera. Essas pedras de amônia caem pela escuridão como projéteis, transportando energia, matéria e compostos químicos para regiões mais profundas, onde a pressão é centenas de vezes maior do que a terrestre. Antes, acreditava-se que a convecção em Júpiter ocorria apenas nas camadas superiores de nuvens, onde a temperatura e a pressão ainda são relativamente moderadas, mas as medições do campo gravitacional e as oscilações do campo magnético, registradas pela sonda Juno, provaram o contrário. Os fluxos de matéria se estendem por milhares de quilômetros em profundidade, transportando energia por caminhos espirais de enorme complexidade. Essas estruturas convectivas não têm equivalente na Terra. Elas não têm começo nem fim definidos. Parecem rios de matéria girando na escuridão, onde a luz jamais consegue penetrar. São exatamente esses fluxos que controlam a distribuição de energia em Júpiter, explicando por que o planeta irradia mais calor do que recebe do Sol. É o rastro de um mundo que nunca esfriou completamente. Um planeta que ainda vive da energia primordial do seu nascimento. Esses fluxos profundos praticamente destroem os modelos atmosféricos tradicionais, pois a atmosfera de Júpiter não é uma camada estática, mas um sistema aberto, intimamente conectado ao seu interior profundo. Quando o hidrogênio entra em estado metálico, ele conduz eletricidade e gera correntes elétricas. Essas correntes produzem campos magnéticos que interagem com a convecção profunda, formando padrões dinâmicos de complexidade extraordinária, que nem mesmo os supercomputadores mais poderosos do mundo conseguem simular completamente. Nessas condições, o movimento do hidrogênio metálico se torna um sistema autossustentável. São exatamente essas correntes profundas a fonte do colossal campo magnético de Júpiter.
tão poderoso, que captura íons e plasma, alterando o espaço ao redor e formando enormes cinturões de radiação, que nenhuma sonda espacial ousa se aproximar. Os fenômenos extremos registrados pela Juno revelam que Júpiter não é apenas um planeta ativo, é um mundo que jamais parou. Ele continua evoluindo, reorganizando sua atmosfera e redistribuindo sua energia interna. Geralmente, se supõe que nas profundezas de um planeta deve existir um núcleo sólido, um centro estável formado pelos materiais mais pesados. Isso é verdade para a Terra, para Vênus, para Saturno, e parecia óbvio que o mesmo deveria valer para Júpiter. Mas quando a Juno transmitiu seus dados, eles não apenas surpreenderam, eles destruíram teorias antigas e forçaram os cientistas a questionar novamente se Júpiter tem um núcleo de fato, e se tem, do que ele é feito. Ao sobrevoar o planeta e usar medições gravitacionais para enxergar seu interior, a sonda descobriu que a massa está distribuída de forma completamente diferente do que os modelos clássicos previam. Se existisse um núcleo sólido, o campo gravitacional revelaria uma região densa e bem concentrada no centro. Em vez disso, o que se encontrou foi uma estrutura difusa, fraca e extraordinariamente extensa. A conclusão foi absolutamente chocante. O núcleo de Júpiter não é sólido, ou pelo menos não é tão sólido quanto era no momento em que o planeta se formou. As medições do momento de inércia, as anomalias gravitacionais e as oscilações causadas pela convecção profunda indicam que materiais pesados, rocha e metal se misturaram com o hidrogênio metálico líquido e o mais espantoso de tudo. Essa zona não é um pequeno núcleo planetário. Ela ocupa entre 30% e 50% do raio de Júpiter, estendendo-se por até 20 a 35 mil quilômetros mais largo do que o diâmetro de duas terras juntas, o que poderia ter feito um núcleo sólido se dissolver e se fundir com o gás. Para encontrar a resposta, os cientistas precisaram voltar no tempo até o nascimento do Sistema Solar, quando os planetas colidiam, se fundiam e disputavam matéria em condições muito mais violentas do que as de hoje. Simulações físicas revelaram o cenário mais provável. Há mais de 4 bilhões de anos, um protoplaneta quase do tamanho da Terra pode ter colidido diretamente com o jovem Júpiter. O impacto não destruiu o planeta, mas despedaçou seu núcleo sólido em inúmeros fragmentos. Esses fragmentos não afundaram. Poderosas correntes de convecção os capturaram e os arrastaram para cima. O hidrogênio metálico, capaz de dissolver elementos pesados sob pressão extrema, começou a absorver esses fragmentos, esticando-os e misturando-os em uma região gigantesca. Ao longo de bilhões de anos, o núcleo original foi desaparecendo gradualmente, deixando para trás um núcleo difuso, uma mistura colossal, sem forma definida e sem fronteiras claras. Mas o que surpreendeu ainda mais os cientistas foi descobrir que o processo de dissolução do núcleo continua até hoje. Nem todo o material pesado foi completamente absorvido. Partes do antigo núcleo podem ainda existir em suspensão, esticadas, fragmentadas e redemoinhando nas correntes internas. Isso faz de Júpiter um planeta que ainda não está completo. Um mundo que continua se formando por dentro, redesenhando continuamente a estrutura do próprio coração. Talvez Júpiter demonstre que a estabilidade é apenas aparente. Nas profundezas, tudo se move sem parar, colide e se transforma, como um universo interior em eterna turbulência. Júpiter é único também por possuir não apenas um núcleo destruído, mas um mecanismo físico capaz de sustentar essa instabilidade por bilhões de anos. Esse mecanismo é a pressão colossal que transforma o hidrogênio em metal. O hidrogênio metálico é a chave. Ele conduz eletricidade, interage com elementos pesados e cria um ambiente onde as fronteiras entre os estados da matéria praticamente desaparecem. A dezenas de milhares de quilômetros de profundidade, onde a pressão aumenta dezenas de milhões de vezes, quase tudo se torna fluido. E o que acontece quando a matéria sólida entra nesse ambiente aparentemente ilógico? Quando a sonda Juno se aproximou, ela registrou fenômenos extremos. Relâmpagos surgindo em camadas de nuvens muito mais profundas do que o esperado. Mushballs, cristais de água e amônia que caem velozmente pela atmosfera. Gigantescas colunas de convecção transportando energia por caminhos nunca antes vistos no Sistema Solar. Cada um desses fenômenos é o rastro de uma batalha contínua entre energia, pressão e matéria no interior de Júpiter.
A missão Juno da NASA fez muito mais do que estudar Júpiter. Ela redefiniu a natureza dos gigantes gasosos e a nossa compreensão da formação planetária como um todo. Os dados obtidos revelaram que Júpiter não é o modelo teórico simples que imaginávamos, mas um sistema energético vivo. Suas tempestades não são apenas redemoinhos de nuvens na superfície, mas estruturas atmosféricas profundas que se estendem por centenas de quilômetros. Os polos são completamente agitados. Lá reinam supertempestades poligonais, incrivelmente estáveis e fixas no espaço, graças a uma dinâmica jamais observada antes. Júpiter, com suas profundas correntes de convecção, seu hidrogênio metálico e seus mecanismos únicos de relâmpagos, permanece uma máquina física extrema. Mas graças a Juno, o véu do mistério foi levantado, permitindo que enxerguemos além das nuvens e contemplemos sua dinâmica interior. Agora, Júpiter não é mais apenas um planeta, é um laboratório cósmico imenso, um lugar onde os segredos da formação do sistema solar podem ser revelados e, possivelmente, os de inúmeros Júpiteres quentes além de suas fronteiras. Os mistérios que as futuras missões ainda precisam desvendar.